Oi, meu nome é Miguel Rosa dos Santos, eu tenho 9 anos, sou autista e tenho altas habilidades e superdotação. Tá, meu nome é Josiane, sou professora da Rede Pública Estadual e mãe do Miguel. Oi, sou Juliana, mãe do João Henrique, de 6 anos, autista nível 3, não verbal. Eu sou Ana Maria Cassiatore, sou neuropsicóloga e especialista em autismo. Então, desde quando ele era bebê, a gente desconfiava, porque ele não gostava de toque, tinha sempre uma rotina rígida, fixa, ele não brincava como as outras crianças, ele gostava de enfileirar, organizar, era focado em números. Com um ano e pouquinho, ele já fazia conta com as mãos. Então, a seletividade alimentar andava na pontinha dos pés, a gente sempre desconfiou, mas enquanto ele não estava indo para a escola, a gente acabou deixando para depois ir atrás do diagnóstico. O João, até os 2 anos, ele demorou um pouco para andar, né? Com 2 anos e 2 meses ele começou a andar. Então até aí a gente já viu uma diferença, né? Que alguma coisa tinha. Mas até esses 2 anos ele falava normal. Mãe, palavrinhas básicas, água, mãe, pai, tudo ele falava. E de repente ele parou de falar. E aí a gente já ficou meio... porque ele regrediu, né? Por que ele regrediu? Aí a gente ficou naquela... pensando. A primeira coisa que começa a aparecer geralmente é na amamentação da criança mesmo, né? Que a mãe consegue ver que aquela criança não se aninha, que a criança não tem um contato visual, ela não se aninha no colo da mãe, às vezes ela tem alguma interferência de sono. São várias questões aí que vão aparecendo no desenvolvimento que a mãe tem que estar atenta, né? Desde lá do comecinho, né? Da hora que ela chega em casa, que começa já a ter esse contato com esse bebê, ela observar, né, se o desenvolvimento está acontecendo dentro daquilo que é esperado. 4 anos, a gente matriculou na rede municipal de ensino, só que ele acabou não frequentando, porque bem no comecinho das aulas ele teve uma parada cardíaca. Aí foi descobrindo que ele também tinha um probleminha no coração, aí ele ficou o ano inteirinho sem frequentar a escola. Mas nesse período, eu trabalhando, meu esposo trabalhando, ele em casa, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. E aprofundando mais os números, começou a tabuada. Com 5 e 6, que era para ter ido para a escola, né, no pré-2 e no primeiro ano, ele também não foi por causa da pandemia. A cardiologista falou que não ia mandar porque ele era do grupo de risco. Aí ele foi frequentar realmente a escola com 2 anos. Aí foi onde a gente começou a ir atrás do diagnóstico, porque ele tinha dificuldade de socialização com as crianças da mesma idade, era avançado, tinha hiperfoco, gostava mais de coisas do espaço e de história. Aí começou a dar uns probleminhas na escola, a gente foi atrás. Só que a gente ficou mais de 10 meses para conseguir o diagnóstico. A gente foi levando no neuro, aí foi pedindo exame, entrando com medicação e não fechava o diagnóstico. Aí nós conseguimos um outro médico que era especialista em TEA, que a gente mostrou tudo que a gente tinha, desde relatório psicológico, relatório pedagógico, os exames, e ele ficou uma consulta de quase 2 horas comigo, e ele falou, não tem o que questionar, ele é autista. Só que, além do autismo, provavelmente ele tem, no mínimo, altas habilidades ou superdotação, que para nós foi uma surpresa. Aí a gente foi atrás também do teste do QI, que é outra coisa bem complicada. Aqui na região todinha, só uma psicóloga é credenciada para fazer o teste. E é tudo pago, particular. Plano de saúde não cobre, rede pública não cobre. Aí a gente foi atrás e deu o que ele era também, tinha altas habilidades e superdotação. Veio um combo completo, autismo com altas habilidades e superdotação. Foi até quando eu falei assim, não, a gente vai ter que levar no neuro para ver o que está acontecendo. Quando chegou no neuro, passando por ela já falou ele é isso, ele é aquilo, ele despejou, né? Aí falou que ele tinha possibilidade de ser e tal, aí eu falei, mas nisso a gente esperava, mas eu não queria escutar aquilo naquele momento dela. Mas aí foi quando aí ela falou, não, aí na hora eu já falei, você tem
o diagnóstico seu é o certo? Ela falou assim, não, a gente vai fazer os tratamentos, mas é isso mesmo, tudo que indica. Aí eu falei assim, então tudo bem. Nisso eu já saí de lá chorando, aos prantos, e aí ela já deu todas as coordenadas para a gente estar já fazendo a terapia. E foi isso, aí desde lá, com 2 anos e meio, a gente já começou a fazer a terapia, que é psicólogo, terapeuta ocupacional e a fono. O pior é o preconceito, porque eu falo, as pessoas julgam sem conhecer. Como ele tem, além do autismo, ele tem a superdotação, ele gosta de coisas bem mais avançadas do que a idade dele. Então as crianças não acham interessante, não acham legal, ele sofreu muito bullying mesmo, eu tive que trocar de escola. Os professores não entendem porque ele questiona demais, ele gosta de perguntar, ele gosta de saber. Então o professor não entendia. E assim, até as pessoas mais próximas julgam, falavam, ele é muito inquieto, ele é mal educado, ele é isso, ele não gosta de contato, nem parece que é da família, mas é porque ele não gosta mesmo. Para ter contato físico com alguém, para você ganhar um abraço, um beijo dele, ele tem que gostar muito, mas muito de você. A maioria das pessoas começam a estudar, a ler quando acontece na família. Então, o que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter conhecimento, tem que ter acesso a entender o que está acontecendo, como que é um mundo diferente, né? É uma situação diferente, mas que é possível que eles tenham condições de ter uma vida igual a toda criança, né? Então isso aí é uma coisa que é muito importante, que eles têm direito de brincar, de estar nos lugares, de estar na escola, de estar incluído, né? Isso depende muito de quem acolhe, né? Se eu estou numa sala de aula e eu explico para as crianças o que está acontecendo, como que tem um amiguinho que é diferente, que ele reage de forma diferente, eu já estou educando as crianças, mostrando para elas que existe o diferente e que ser diferente também é normal. Tem muitos no meio da gente que a gente nem sabe que é, né? Então as pessoas precisam ter cara, né? A gente precisa entender o diferente, entender que aquela pessoa também tem o mesmo direito de participar de uma brincadeira, de um parque, né? A infância dela tem que ser igual das outras crianças, para elas estarem incluídas de fato. E na escola, principalmente, que é uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade, com relação à formação de professor, do sistema mesmo, né? Eles não têm acesso a isso, aí se deparam numa sala de aula com 30 crianças, 5 crianças com diagnósticos diferentes. Você imagina como que o professor vai conseguir lidar com isso e entender cada caso? É muito difícil. Né? Então eu acho que tem que ter mais preparo, tem que ter mais conscientização desde casa, mas dentro da escola também. Aquele professor não pode estar exposto ali com aquele grupo de crianças e não saber o que fazer, porque dá desespero, eles ficam desesperados sem saber. Tem muita boa vontade, eu percebo isso nas minhas reuniões, né, de escola, que o professor tem muita boa vontade, mas ele não tem conhecimento, né? E a boa vontade só não vai resolver o problema, né? Então tem que ter capacitação. Né? Porque é um tripé, não adianta a gente trazer a criança só na clínica ou só na escola, não, tem que estar a família envolvida, tem que estar a escola envolvida, a equipe multidisciplinar tem que estar envolvida, então daí a criança vai ter um desenvolvimento bacana aí, que a gente vai encontrar na sociedade com todos os direitos, conseguir ter uma vida satisfatória, né? Ele começou, né, na época era para começar a ir na creche, só que não foi para a creche por conta da pandemia, foi bem no começo. E com 4 anos ele começou na escola, na escolinha lá onde eu morava, em Alfredo Marcondes. E aí deslanchou, fiquei com medo no primeiro momento, só que a professora dele lá acolheu bastante, né, tinha uma estagiária na sala, não é uma pessoa adaptada, mas tinha uma estagiária. Eles gostavam muito do João, então de lá para cá ele deslanchou. Não posso falar, não ajudou, ajudou bastante. Ele não gostava de outras crianças perto dele. Então, com as terapias e mais indo para a escola, a professora foi adaptando ele junto com as outras crianças. E foi conversando com outras crianças também, lá na salinha dela, e ela ia falando, olha, o João é assim, a gente não pode gritar, vamos ir devagar, ele é desse jeito mesmo, porque às vezes ele não queria criança nenhuma perto dele, mas aí ela foi adaptando, até que ele começou a sentar na mesa
no recreio com outras crianças, coisa que ele não fazia. E aí foi ajudando, né? E só que desde então agora, nesse começo de ano, eu tive que vir para cá, para Prudente, morar aqui, porque lá já não estava suportando as terapias para ele. Qual que você gosta mais? Unesp, com certeza, Unesp. Na escola, quando eu quero falar dos assuntos que eu gosto, por exemplo, espaço, não sei o quê, física quântica, as crianças nem me ouvem, só vai para lá. Aí quando eu falo disso na Unesp, as pessoas me ouvem e gostam de conversar comigo. Elas gostam de saber do que eu gosto. Os adultos normalmente, alguns são que nem a mamãe falou, né? Falam sem saber, né? E preconceito é uma coisa horrível. Horrível, horrível mesmo. Eu mesmo não quis escola particular de propósito. Eu sofri tanto, mas tanto preconceito ao nível de me jogar no chão e me chutar, gente. Gente, isso daí pode ser considerado um crime, agressão física. Esquentou aqui. Não posso? Quer que ele guarde de novo? Eu quero. O meu medo não é o agora, porque agora eu sei que a gente está aqui, né? Meu medo é o amanhã. O que você espera, então? Então, por isso que eu corro muito atrás dessa terapia, para ver se ele consegue, né, deslanchar e aprender a ser independente, né? De não ficar dependendo da gente. Pelo menos as coisas básicas da vida, né? Hoje a gente eu tenho minhas filhas, tenho eu, mas amanhã eu já não sei. Então a minha preocupação é essa. Eu falo que eu tenho muito medo. Na realidade, essa é a palavra, medo do futuro. Meu desejo é que as pessoas entendam o autismo e aceitem. Não tenha tanto preconceito. Porque ele é um ser humano como qualquer outro. Com as suas peculiaridades, suas diferenças, mas é um ser humano. E, infelizmente, a sociedade tende a ter preconceito com o que é diferente. Mas ser diferente é normal. Eu espero que no futuro as pessoas não sejam tão preconceituosas. No futuro eu espero que todos saibam, todo mundo é ser humano, todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter uma comida gostosa para comer, todo mundo quer poder fazer uma coisa legal. Tipo, fim de semana, todo fim de semana, ficar junto com a família, com os amigos. Não tem um ser humano que não queira ficar feliz. Todo mundo quer ficar feliz. Eu espero que no futuro tudo seja melhor do que hoje. Melhor sem preconceito, sem essas coisas que atrapalham. Agora, eu espero, assim, para o futuro, que todo mundo tenha acesso à saúde, à educação, à inclusão, principalmente, né, que é um problema que a gente tem visto aí que é muito difícil, a gente não tem professor preparado, a gente não tem médico, psicólogo, ninguém sai pronto da faculdade, né, precisa de ter capacitação para isso. É a maior dificuldade que a gente vê, né? E o sonho de ter uma escola inclusiva na nossa cidade. Autismo não é doença, né? É uma condição e que a criança que está dentro do espectro, ela tem condições de viver em sociedade, desde que ela seja acolhida, bem recebida pelas famílias, pela escola, pela sociedade.